Filipenses capítulo 2. Hoje eu vou ler com vocês o versículo de número 12. Filipenses, no capítulo 2, versículo 12. Todos acharam aí? Ok? Filipenses capítulo 2, versículo 12. O texto está dizendo a seguinte informação: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A única vez que Paulo usa essa expressão em todas as suas 3 epístolas é aqui na carta de Filipenses. É a única vez que Paulo usa essa expressão. Em nenhuma outra das suas epístolas, Paulo usou essa expressão, desenvolvei a vossa salvação. E ele usou essa expressão somente para a igreja filipense. Em nenhuma outra igreja ele faz essa aplicação somente para a igreja filipense. Aí nós perguntamos, o que significa desenvolver a salvação? Quando nós lemos o capítulo 2 de Filipenses, o capítulo 2 de Filipenses é um capítulo muito adulto, espiritualmente falando, teologicamente falando. Ele é um capítulo muito maduro, muito adulto, e quando você para estudar Filipenses, você vai ver que cada revelação que Paulo coloca ali, Paulo então ele vai tirando coisas de dentro, e muitos livros já foram escritos, estão sendo escritos, e não se chega a uma conclusão, não se fecha o assunto, porque o que Paulo disse aqui é muito profundo, é muito significativo. E no capítulo 2, versículo 12, que foi o que nós lemos, Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. O que significa desenvolver a salvação? Não é criá-la, não é fazer com que ela aconteça, não é fazer com que eu a receba, porque ela é gratuita. Então não sou eu que provoco a salvação, mas uma vez que eu a recebo, porque a palavra de Deus diz que a salvação ela é pela graça, não é por mérito, não é meritocracia, não é mérito meu, não é esforço, não é recompensa, não é salário. O salário que a Bíblia fala é o pecado, a morte é o salário. Então não é isso. Ela é uma dádiva, ela é graça, ela é uma dádiva. Mas uma vez que se tem, uma vez que se recebe, ela tem que ser desenvolvida. A palavra grega para desenvolver traz a ideia de que você comece uma coisa e você tem que terminar. Quando você traduz do grego para o inglês a palavra desenvolver, a palavra mais usada ali é workout, que é uma palavra muito usada hoje em academia. Você vê nas academias dizendo treino funcional, workout, etc. e tal, que é aquele trabalho que você faz para fora, que é aquele trabalho pesado. Então, na verdade, quando Paulo diz assim, desenvolver, ele está falando de você estar sempre dando manutenção. Não é melhorando a salvação. Ela é absoluta e ela é completa. Não é melhorando. Quando ele diz desenvolver, ele está falando, você pratique a salvação. Exercite-a praticando-a. Faça com que ela apareça. Nós gostamos de desenvolvimento. É muito bom quando chega desenvolvimento em nossa cidade. É muito bom quando um governante traz desenvolvimento para o estado, para o país, para a nossa cidade. É muito bom quando você vê que a cidade ela está desenvolvendo. É importante que haja desenvolvimento. Por quê? O desenvolvimento traz benefício na saúde, benefício no emprego, benefício financeiro. O desenvolvimento faz isso. É muito bom quando um professor vê que os alunos estão desenvolvendo, estão aprendendo a matéria e estão compreendendo a matéria. É muito bom quando você vê que o seu trabalho está desenvolvendo, está gerando lucro para você e está abençoando outras pessoas. Então nós gostamos de desenvolvimento. Quando você vai treinar, quando você vai fazer uma reeducação alimentar, é muito bom que você vê que você está tendo desenvolvimento. E na vida espiritual também tem que haver desenvolvimento. E o desenvolvimento ele é notório, ele é visto, ele é visível. Não tem como se desenvolver e não se perceber. E Paulo está dizendo, desenvolvei a vossa salvação.
Só que esse versículo ele está dentro de um contexto. E esse contexto é o conteúdo que Paulo coloca dizendo, olha, o exemplo que nós temos de desenvolver a salvação é Cristo Jesus. E a partir do versículo 1 do capítulo 2 foi o que eu falei semana passada, quando Paulo diz assim, capítulo 2, versículo 1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, ou imisericórdia, melhor direi, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Desenvolver a salvação passa por esse caminho, de vocês pensarem, das pessoas pensarem a mesma coisa. Ou seja, não é todo mundo ter a mesma opinião. Não é aquelas vaquinhas de presépio de pessoas que têm a mesma opinião. Mas ele está dizendo para pessoas que têm um pensamento linear, que pensam numa direção, que sabem que estão olhando para um local seguro e eles então têm a mesma opinião. E o Paulo diz mais, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, é o que Paulo está dizendo, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Sejais unidos de alma. Isso aqui é uma necessidade, e isso aqui é uma verdade, e uma grande necessidade no meio do povo de Deus. Não há possibilidade de Deus demonstrar e manifestar o seu amor se nós não tivermos esse nivelamento aqui. Se não houver esse nivelamento aqui, qualquer tentativa de comunhão será apenas no campo da tentativa. Aí será programação. Aí será evento, será qualquer coisa que nós inventemos para que a igreja ela possa crescer naquilo que nós pretendemos. Mas Paulo tinha uma visão de reino diferente da que nós temos hoje. Paulo está dizendo, tenhais o mesmo sentimento, tenhais o mesmo amor. Quando você lê Atos capítulo 2, nós vamos ver dois textos, nós vamos sair aqui do texto de Efésios, de Filipenses, aliás. Vocês podem perceber que raras vezes eu faço isso, porque eu tento me manter o mais dentro do contexto possível. Mas apenas para formar opinião, para corroborar, nós vamos ver Atos capítulo 2. Sem desmarcar Filipenses aí, Atos capítulo 2, há uma informação muito importante aqui, ela já ficou até batida, mas ela não é menos significante por causa disso. Atos capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam, observe que o título é 3.000 batizados. Se isso acontecesse hoje, nós não teríamos onde comportar essas pessoas. Se isso acontecesse hoje, nós não teríamos um local para comportar essas pessoas. Então, houve ali uma pregação e houve ali 3.000 pessoas que se converteram e foram batizados. O versículo 42 está falando dessas pessoas. O versículo 42 diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam nas orações, eles perseveravam nas relações. E qual é o resultado disso? O resultado dessa perseverança da doutrina dos apóstolos, do evangelho, na comunhão, não é isso? Na comunhão uns com os outros. Qual que é o resultado? O que frutifica desse tipo de comportamento? O que sai desse tipo de comportamento? O versículo de número 47 diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha o que o texto está dizendo. Quando eles perseveravam na doutrina e na comunhão, na koinonia, na comunhão, o problema é que koinonia virou nome de banda. A gente acha que koinonia só serve para colocar em banda. E a gente esqueceu a etimologia da palavra, a funcionalidade dessa palavra. Essa comunhão.
E Lucas então escreve isso, e Lucas diz: eles perseveravam na doutrina, no partir do pão, na comunhão e nas orações, e o resultado disso, o fruto disso, o versículo 47 diz: e acrescentava-lhes dia a dia o Senhor os que iam sendo salvos. O que faz a igreja crescer não é programação. Eu não estou dizendo que não devemos ter programação. Podemos e devemos ter programação. Mas a programação não é um fim em si mesma. Programação não é um fim em si mesma. Ela tem que ser apenas um paliativo. Mas ela não é o fim. O fim é a comunhão. É esse gostar de estar junto, é se sentir bem quando ver o irmão. Aí a Bíblia diz que Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E voltando para Filipenses, Paulo está alinhado com esse pensamento em Filipenses. Em Filipenses, no capítulo 2, Paulo diz assim, versículo 3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aí, a partir do versículo de número 5, Paulo começa a funilar o seu pensamento, Paulo começa a mostrar uma vida espiritual que ela não é buscada, que ela não é desejada. A vida espiritual que nós queremos é aquela que expulsa demônios, que cura enfermos, que vê o sobrenatural, etc. e tal. Mas o caminho para que isso aconteça, a partir do versículo 5, Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Lembre-se, ponha no canto da sua mente: desenvolvei a vossa salvação. E desenvolver a salvação tem que passar por isso aqui. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E qual foi esse sentimento? Versículo 6: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou. Antes a si mesmo se esvaziou. Essa palavra esvaziar, no grego, é kenosis, que vem de keno, ele se esvaziou. E isso tem muita discussão na teologia, o que significa se esvaziou. Porque é um absurdo, na teologia, o Deus soberano, o Deus salmodiado, o Deus cantado no Velho Testamento, que era cheio de glória, o Deus da glória que João diz: vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E vimos a sua glória. No Velho Testamento o povo não podia olhar para a glória de Deus, eles tinham medo de olhar para a glória de Deus. Eles tinham medo. A glória de Deus ela era temida. Aí João diz: e vimos a sua glória, a glória unigênita do Pai em Cristo Jesus. Aí Paulo escreve e diz: ele se esvaziou. Esse kenosis, ele abriu mão. Eu não vou aqui ficar tentando explicar isso teologicamente, porque aí nós iríamos sair do tema proposto. Nós podemos fazer isso em um outro momento. Uns dizem que ele abriu mão da divindade. Outros dizem que ele abriu mão da sua parcialidade da divindade. Outros dizem que ele colocou um peso sobre as costas. Outros teólogos dizem que ele então ficou limitado. Então o assunto ele é vasto e muitos teólogos conversaram, discutiram sobre isso. Calvino, Lutero, Guess, Gruden, Berkoff, Wayne Gruden, tantos teólogos conversaram e discutiram isso e não chegaram a lugar nenhum. Porque o assunto é muito vasto. O que significa esse se esvaziou? Isso fica para um outro momento. Mas a questão é que ele se esvaziou. E ele se esvaziou, diz o texto, fazendo o quê? Assumindo uma forma. Não é o que diz o texto? Ele se esvaziou assumindo uma forma. E qual foi a forma? Assumindo a forma de servo. Isso é incabível. Isso é inadmissível. O Deus verdadeiro,
que se encarna. Isso para o gnosticismo, isso para quem gosta de filosofia e lê o gnosticismo, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você conversar com um gnóstico ou com um agnóstico e falar sobre a encarnação do Deus verdadeiro, eles falam, não, isso aí é impossível, não tem como. E ele diz, ele abre mão, ele se esvazia e ele assume uma forma. Na mitologia grega, muitos homens divinizados assumiram formas divinas, como por exemplo Perseu, Teseu, tantos outros homens que assumiram formas divinizadas. E quando nós olhamos o texto de Filipenses, Paulo diz que ele se esvazia e ele assume uma forma. E a forma que ele escolhe foi, humanamente falando, a pior que ele poderia ter escolhido. Ele assume a forma de um servo, que no grego é doulos, ou doulos, que significa escravo. Mas quando ele fala que ele assume a forma de um escravo, uma forma de servo, não é o escravo que tem trabalho escravo, que faz um trabalho escravo. Não é nesse sentido. Quando ele diz ele assumiu uma forma de servo, é porque ele escolheu servir deste modo. Agora, o que é interessante é que Jesus escolheu servir. Mas Jesus poderia ter servido no templo. Ele poderia ter entrado no templo, ele poderia ter ensinado uma forma de culto. Ele poderia ter ensinado uma forma de culto. Ele ensinou uma forma de oração. Quando vocês orarem, orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Ele não estava dizendo para ficar repetindo a oração do Pai Nosso. Ele estava ensinando uma linha de pensamento para você olhar para uma forma de oração que tem a ver com que Deus é Pai, que Ele não é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse Deus distante. Ele é Pai. Então você pode dizer Pai, você pode chamá-lo de Pai. Porque o judaísmo do Velho Testamento dizia, você não pode mencionar o nome, você não pode falar com ele, você tem que dizer Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era uma coisa muito impessoal, muito distante. Aí Jesus diz, Pai Nosso, traz para perto. Ele poderia ter entrado no templo e poderia ter ensinado uma forma de culto. Ele poderia. Porque ele criticou a forma de culto muitas e muitas vezes. Mas ele não escolheu ensinar uma forma de culto no templo. Ele ensinou uma forma de culto para fora do templo. É o que diz Hebreus, capítulo 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, a sua vergonha. Ele ensinou uma forma de culto. Como? Não dentro do templo, mas fora. Ele ensinou a servir a Deus, servindo o próximo. Por isso que no versículo 1, versículo 2, versículo 3, até o versículo 4, Paulo diz, nada façais por partidarismo, mas considere o seu próximo superior a você. Por isso que Paulo começa por esse pensamento, por essa linha, ele diz, considere o outro superior a você, porque ele, Cristo, ele se esvaziou, ele abriu mão, e ele assumiu uma forma de alguém que serve. Ele abriu mão de seguir o rito para ver pessoas. Quer ver um exemplo disso? Lucas capítulo 6, quando fala do homem da mão ressequida. Lucas capítulo 6 nos conta a história do homem da mão ressequida. A mão direita ela era seca, ressequida. Não devia ser uma visão muito bonita. E diz o texto que Jesus estava no sábado, na sinagoga, ensinando, e entra o homem da mão ressequida e Jesus o vê. E Jesus o vê. E era sábado. Aí Jesus olha para aquele homem e disse, vem para o meio. E todos prestaram atenção na fala de Jesus, porque diz assim, e era sábado, e ele estava dentro da sinagoga. Era sábado, e ele estava dentro da sinagoga. O que a lei dizia? A lei judaica, não se faz nada, absolutamente nada no sábado. Era proibido. Aí Jesus disse, vem para o meio. E Jesus cura o homem da mão ressequida. E era a mão direita. Por que direita? Porque para o judeu a mão direita tem muito significado, que a gente pode até ver isso em outro momento. Mas ela tinha muito significado a mão direita. Aí, diz o texto que eles conspiraram para tentar matar
Jesus Cristo, porque curou o homem no sábado. Ou seja, a tradição era mais importante do que a pessoa. A tradição religiosa era mais importante do que a pessoa. Gente, quantas e quantas pessoas em nossas igrejas não estão magoadas, machucadas, feridas na alma, porque em nome da doutrina, em nome da teologia, em nome da tradição, nós preferimos a tradição ao invés de pessoas. E Jesus fez o contrário. E Paulo diz, ele assumiu a forma de servo. Ele assumiu a forma de servo. Sabe quando que a Bíblia fala que nós iremos servir a Deus diretamente? Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 3, que fala, então, os servirão. Aí será um serviço direto a Ele. Mas até então, nós temos que servi-lo diretamente a Ele, não. Através de você e através de você, eu sirvo a Ele. Somente na sua segunda vinda é que o serviço será direto a Ele. E nós estamos perdendo isso, nós já perdemos isso. Porque nós estamos achando que o que enche igreja, o que faz as pessoas virem, é método, é forma, é G não sei o que lá mais, é programação, é não sei o que lá mais, é isso. Isso é bom, mas isso não é o fim em si mesmo. E Paulo está dizendo, ele assumiu a forma de servo. E ele serviu a Deus servindo pessoas. Quem foi domingo na igreja, viu que eu preguei aquele texto de Mateus, capítulo 9, versículo 35, quando Mateus disse que Jesus olhou e viu. Ele viu com o coração. Ele viu com o coração. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E compadeceu-se delas. Porque eram como ovelhas. Ele viu com a alma, ele viu com o coração. Jesus serviu a Deus fazendo isso. Aquela palavra de Jesus não é para ficar sendo repetida no domingo de Páscoa. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Virou um mantra esse negócio. Mas aquela palavra tem significado. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E eu digo isso várias vezes para vocês aqui, que perdão é quando você toma uma decisão a favor da pessoa contra você mesmo. Quando você pede perdão a Deus, você está pedindo para que Deus tome uma decisão contra Ele a seu favor. Quando Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, Ele está dizendo, tome uma decisão contra o Senhor a favor desse povo. Isso é pedido de perdão. Aí Paulo escrevendo, Paulo diz, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Ele se tornou um igual a mim, igual a você. A igreja responsável, séria, equilibrada, é aquelas que as pessoas se igualam. E hoje nós vivemos num mundo partidarizado, nós vivemos num mundo parcionado. Hoje todo mundo tem opinião A, opinião B. E isso vira briga, vira discussões, isso aí vira atrito em família, isso vira atrito entre casais, entre irmãos, entre amigos. E Paulo diz, ele se tornou em figura, assumindo uma figura humana, ele se tornou igual a você. E o nosso dever, a nossa função é que nós nos tornemos iguais. Iguais. Podemos ter opiniões diferentes. Podemos pensar de modo diferente. Podemos ter gostos litúrgicos diferentes. Podemos gostar de bater palma, podemos gostar de levantar a mão, podemos gostar de ficar parado, podemos gostar de ficar mudo, podemos gostar de dançar. Podemos ter essas divergências pequenas, secundárias, podemos ter, mas no primário, ela tem que acontecer quando a gente é igual. Igual. Quando nós somos iguais. Quando nós nos assemelhamos. E o texto diz que ele se assemelhou. Ele tornou-se em semelhança de homens. Olha para você ver que Deus é esse. O Deus que se apequena,
que desce até o nosso nível. É o Deus que desce até o nosso nível. Quando diz lá, eu acho que é Efésios que diz que ele desceu até as regiões inferiores da terra, aí fica aquela discussão, foi para o inferno ou não foi para o inferno? Jesus foi para o inferno, Jesus não foi para o inferno. Já li muito sobre isso, essas discussões. Ele foi para o inferno. Lá então a chave da mão de Satanás. Gente, onde diz isso na Bíblia? Pelo amor de Deus. Ele foi no inferno, tirou a chave da mão de Satanás, ele desceu às regiões inferiores da terra. Quando ele desceu ao nosso nível. Ele se nivelou, ele se humilhou. E ao se humilhar, é o que diz a W. Tozer, ele se humilhou, a W. Pink, melhor direi, ele se humilhou e quando ele desce, se nivela, ele se humilha e ele nos levanta. Ele nos levanta, ele nos eleva, ele honra a natureza humana descendo em vergonha e honra a natureza humana a elevando. É o Salmo 40. O Salmo 40 tem uma informação ali que passa batido muitas vezes. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele me ouviu a súplica e se inclinou para me ouvir. Dá para imaginar Deus se inclinando para ouvir alguém? Emanuel, o que significa Emanuel? Emmanuel. Emmanuel significa é o Deus que está junto com, é o Deus que está ao meu lado. Aí Paulo está dizendo que ele se tornou em figura humana. E nós queremos programação. Nós queremos inventar técnicas e métodos. Há pastores que estão fazendo curso de hipnose. Não pasmem com essa informação, isso é uma prática antiga. Estão fazendo curso de hipnose para aprender a hipnotizar massa, porque já foi provado cientificamente que as pessoas em massa são mais fáceis de manipular. É muito mais fácil você manipular uma pessoa. Pega uma pessoa e põe uma bandeira na mão dela e fala, anda sozinha na rua, marchando para Jesus sozinha para ver se a pessoa vai. Sozinha ela não vai, mas põe ela no meio de um bando de gente e ela vai lá, mas em bando vai. Então existe manipulação de massa. E Paulo diz que Jesus se tornou em semelhança de homens. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não tem jeito. Ou nós servimos a Deus servindo o próximo, ou nós não servimos a Deus. E Paulo diz que ele se assemelhou a pessoas. É esse Deus que se assemelha com gente. É aquela crítica que a religião faz a Cristo, né? Está uma discussão aí do carnaval, dessa discussão aí do carnaval, que Satanás matou Cristo. Esse Cristo, ele morre mesmo, gente. Ele morre todo dia. Esse Cristo da religião, ele apanha, ele sofre, aquele Cristo de calendário, com aquela cabeça olhando para cima assim. Esse Cristo, ele morre todos os dias. Eu fico vendo os crentes discutindo isso na internet. Vai pro inferno, não sei o que mais, Satanás. Cara, eu nem perco tempo com isso. Tô lascando e andando para esse negócio. Você acha que eu perco tempo discutindo isso? Porque o Cristo que eu conheço, ele está preocupado com gente. Ele está preocupado se alguém está desfilando vestido de Satanás, cutucando ele com vara curta. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É o Cristo que se assemelha a pessoas, que iguala, que se nivela com gente. E diz mais o texto. Está vendo como é que é profundo isso? Eu disse que isso aqui é um negócio profundo. É um estilo de vida espiritual que poucas pessoas querem. Porque nós queremos é movimento, evento. Não é isso? Mas essa prática aqui, ela não é bem quista para muitos, não. Por muitos, não. E reconhecido em figura humana. E reconhecido em figura humana. Jesus não teve vergonha de ser visto como humano. E hoje existe tanta terapia que te ensina a você imitar animal. Até houve um movimento desse na igreja uma época, vocês lembram? Era unção
do leão. Era a unção do leão. Caiu o ramo como leão. Podia ter a unção do jumento também. Quando é que o Espírito Santo me ensina a imitar animal, gente? Pelo amor de Deus. O Espírito Santo me ensina a imitar a Cristo. Ele assumiu uma figura humana, ele se pareceu com gente. E nós imitamos a Cristo quando nós não temos medo de sermos gente. Nós imitamos a Cristo quando nós nos identificamos com gente. Quando nós pegamos em gente. Quando nós não temos medo de tocar. Não é apertar a mão, mas de tocar. Aquele toque da cura. Aquele abraço da cura. O abraço da reconciliação. O abraço da aproximação. O olhar que diz vem. É o olhar que não ameaça. Que não se sente ameaçado, mas é o que diz vem. 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 É isso que Jesus disse para Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta, Pedro. Não é essa discussão se você vai ser o primeiro papa ou não. Mas apacenta as minhas. Põe elas no aprisco. Põe elas em pastos verdejantes, Pedro. Leve-as para comer. Leve-as para beber. Seja o pastor do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Seja esse pastor que conduza aos pastos verdejantes. Seja, Pedro, esse pastor. E Pedro entendeu isso. Aos trancos e barrancos, mas Pedro entendeu isso. E Paulo disse que ele se assemelhou em figura humana. Eu sempre tenho batido nessa tecla. Nós estamos perdendo de vista o poder que tem o abraço, o aperto de mão, o sorriso alegre da chegada. Parece música do Roberto Carlos, né? Mas isso é um fato, aquela receptividade genuína. Nós estamos perdendo isso. Nós estamos perdendo. E um sinal de que nós estamos perdendo é que nós estamos procurando uma igreja que se encaixe com o meu perfil. A gente escolhe igreja quando você está escolhendo um açougue, escolhendo um supermercado. Eu vou na que estiver mais perto. Igreja não se escolhe assim. Igreja se escolhe porque lá eu posso ser quem eu sou. Isso é uma igreja sadia, que não tem medo de ver o ser humano como ser humano. Com todas as suas desqualificações, qualificações, desvios, que não tem medo de gente. Enquadrar, personalizar uma pessoa. Hoje nós estamos na era da personalização, né? Caneca personalizada, celular personalizado, tudo é personalizado. E nós estamos personalizando pessoas. Pessoas vêm para a igreja, a gente dá um material didático de teologia, batiza, ou por imersão, por aspersão, aí põe uma roupinha, um terno e gravata, ensina a falar glória a Deus, aleluia, dá uns pulos, pronto, já é um convertido. Nunca! Nunca! Nós estamos padronizando gente, formatando pessoas. Mas Paulo diz que Jesus, ele se identificou, ele assumiu a figura humana. Por isso que disseram dele, a religião faz isso. Ele come e bebe com pecadores. Essa é a melhor ofensa que Jesus recebeu. Não estranha eu dizer isso não, mas é verdade. Essa ofensa foi um elogio. Por isso que a gente tem que crer em Jesus. Porque ela foi um elogio, embora foi feita no caráter de ofensa. Ele come e bebe com pecadores. Ele come e bebe com pecadores. Ele tem figura humana. Você vê nos filmes aí hoje, os filmes estão mostrando uma projeção humana, um desejo humano. A era dos heróis, dos super-heróis, do homem que tem a mutação, do homem que tem a transformação, que sofre um acidente, ele ganha um poder, etc e tal, passa a voar, passa isso, passa aquilo. Jesus poderia ter escolhido um personagem da mitologia grega e ter apresentado como Hércules. Com aquela força hercúlea. Por que Jesus não apareceu como Sansão? E desceu a ripa em todo mundo? Por que Jesus não fez isso? Por que Jesus não apareceu como Moisés, que falava com Deus cara a cara?
Por que Jesus não apareceu como Abraão, parecido com Abraão? Por que Jesus não apareceu como tantos homens do Velho Testamento? Ele escolheu a forma de um insignificante, de um escravo, de um servo. E ele não foi para o templo. Ele ia para o templo só para contrariar. Talvez ele fundou o primeiro grupo de pagode só para contrariar. Ele entrou no templo só para contrariar. E lá ele curava no sábado. Jesus era da contramão demais. Aí ele assume a figura humana. A arrogância, que é um dos pecados criticados principalmente por Paulo, que é aquela pessoa que se acha superior a alguém. A arrogância. E Paulo diz que Jesus, ele assumiu a figura humana. E vamos lá, vamos ver mais um versículo para a gente poder parar e semana que vem a gente continua. Versículo 8. E não para por aí. E Paulo continua. E no versículo 8 Paulo diz: a si mesmo se humilhou. A si mesmo se humilhou. Capítulo 2, versículo 8. A si mesmo se humilhou. Se humilhou, tornando-se obediente. Tornando-se obediente. Samuel disse para Saul: obedecer é melhor que o sacrificar. Samuel disse isso para Saul. Lembra de Saul? Quando Saul deu uma impaciência nele de matar? Ele ia lutar. Aí Samuel, que era o representante de Deus na terra, Samuel fala assim: você vai lutar, mas daqui a 7 dias. Daqui a 7 dias eu venho, ofereço sacrifício. Aí você pode lutar. Eu vou embora, daqui a 7 dias eu volto. Mas como? O povo precisa ver o profeta lá junto deles. Era uma prática do Velho Testamento em Israel. Eles iam lutar, tinha que estar o rei, principalmente o profeta lá. Lembra quando Moisés estava lá, o povo lutando, Moisés ficava com o braço assim? O povo precisava ver Moisés com o braço lá. Quando Moisés começou a baixar a mão, o povo começou a perder. Aí ficaram segurando, colocaram 2 porretes lá segurando o braço de Moisés. Depois ficaram segurando o braço de Moisés. Nem Moisés está aguentando mais. O povo precisava ver a referência religiosa deles. O povo precisava. Aí Samuel vai embora. Aí dá o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto. Não, você esperar. Aí o texto diz que Samuel vira para ele e diz: o obedecer é melhor que o sacrificar. E Jesus se humilhou, tornando-se obediente. Obedecer também é pensar. Obedecer não tira de mim, não me exclui o raciocínio, não exclui a lógica, não exclui a capacidade de elocubrar, de pensar. Obedecer também é pensar. Quando você obedece e você sabe por que está obedecendo, é muito melhor. Aí, só que diz o texto que ele obedeceu. Obedeceu de que forma? Obedeceu até a morte, e morte de cruz. Ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Eu vou parar por aqui, porque eu não quero falar sobre isso de modo rápido e queimar etapas, porque isso aqui é importante no texto, quando diz morte e morte de cruz. Nós precisamos entender o que diz, o que é a cruz. Quando diz a construção da cruz, ela é importantíssima nesse texto aqui. Então eu não quero aqui, nesses 9 minutos que faltam, eu não quero aqui passar batido de alguma informação que é muito importante para você e para mim. Aí semana que vem nós vamos parar nesse texto, voltar nesse texto aqui e vamos ver o que significa obediência e obediência da cruz. Obediência e obediência da cruz. Porque Jesus falou: cada um carregue a sua própria cruz. O que significa isso? A cruz. Mas isso vai ficar para a semana que vem. O que colocamos aqui, eu creio que por hoje foi suficiente. Eficiente. Talvez não suficiente, mas eficiente. Para sabermos que desenvolver a salvação é quando eu imito a Cristo. Tenho o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que ele se esvaziou. Nós temos que aprender a nos esvaziar. Nós temos que aprender a nos esvaziar. Ele se esvaziou
assumindo uma forma, a forma de servo. E ele serviu a Deus servindo pessoas. Ele serviu a Deus servindo pessoas. E nós temos que aprender isso também. E ele assumiu uma forma, uma figura, identificou-se com pessoas. Ele foi visto como figura humana, ele se viu como gente. E nós temos que aprender a nos vermos como gente e a ver as pessoas também como gente. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus nos conscientize desta verdade, que ela é uma verdade necessária. Ela é imprescindível para a caminhada cristã. Não tem como sermos cristãos melhores se nós não passarmos por esse crivo aqui. Por isso que eu disse lá nas primeiras aulas, essa carta é uma carta que a proposta é de nos melhorar como pessoas. Ela melhora pessoas, ela evolui o ser humano. Ela faz o ser humano subir um degrau na existência. Ela faz uma elevação no ser humano. Quando nós imitamos a Cristo Jesus. Vamos colocar de pé e vamos orar. Vamos orar. Bondoso Deus, graças te damos por tua palavra que é viva e eficaz. Nos ajude a melhorarmos como pessoas, como cristãos, como convertidos. Que o Senhor nos ajude a subirmos um degrau, o degrau da semelhança de Cristo Jesus. Porque para subirmos, Ele teve que descer. Ele abriu mão. E nos ajude a nos melhorarmos, tendo como referência a carta de Paulo aos Filipenses, que nos ensina a olhar para Cristo Jesus. E é o que nós te pedimos assim. Obrigado por esse momento aqui. Obrigado por esse momento aqui, ó Deus, onde a nossa consciência foi tocada pela tua palavra. E nós te pedimos que ela alcance aqueles lugares que são de difícil acesso em nós. Que a tua palavra alcance em nós aqueles lugares de difícil acesso que a psicologia não consegue, que a filosofia não consegue, que a religião não consegue. Mas a tua palavra separa alma e espírito, juntas e medulas, porque ela é viva e ela é eficaz. Que haja a eficácia dela em nós, operando, tirando aqueles comportamentos e pensamentos que trazem obstáculo, que traz cegueira, que traz surdez, que a gente não consegue dar um passo em direção ao próximo. Nos ajude na pessoa de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe e até quinta-feira que vem, se Deus quiser.